Salve peixeiros com muita honra. Eu disse muita honra, porque honra é algo que não se compra. Um release de diretoria não se compra com ingresso de graça para assistir a jogos pela primeira vez na história da Vila Belmiro. Que eu já disse aqui várias vezes, eu vou dizer novamente, esse canal não é para ganhar like, não é para ganhar um certo tipo de engajamento como os demais, até mais populares, e eu até me sinto lisonjeado com isso, porque vendo a situação que o clube se encontra, é graças a muitos influencers de outros canais de YouTube, bem mais populares do que esse, e que tem certa dose de responsabilidade pelo que está acontecendo com o nosso Santos Futebol Clube hoje. Então, simplesmente o fato de eu ter poucos seguidores, um grande abraço para aqueles que entendem a linguagem desse canal, entendem a temática dele. Eu me sinto, pelo menos, um único consolo que eu tenho como santista hoje, porque é um sinal de que eu não fiz parte, ou pelo menos essa culpa eu não carrego por esses 3 anos que o Alvinegro Praiano vem sofrendo, vem presenciando para o seu torcedor. Eu digo até aquele torcedor, por exemplo, que sofre hoje, que realmente se sente mal, tem que pagar consulta no médico, pagar consulta no psiquiatra, medir a pressão, seja qualquer problema de saúde resultante desse círculo de horrores que se tornou o Santos Futebol Clube nesses últimos 3 anos, e para fechar com chave de ouro nesse 3º ano, justo no primeiro, em que não temos hoje a presença em vida na nossa majestade do Rei Pelé. Poderia ser um ano de festa, um ano de homenagens, mas sendo um ano de sofrimento ainda maior. Eu queria estar falando aqui mais uma análise pós-jogo desse sofrimento, mais uma tortura, mais uma sessão de fuzilamento, mais uma derrota que mais um adversário nos impôs sem o menor esforço, assim como foi na última partida diante do Fluminense. Sendo curto e grosso aqui, o Santos hoje já é uma equipe de Série B. Nós já somos uma equipe de 2ª divisão. Embora nós estejamos ainda na 15ª colocação, e que a única coisa que nos mantém na Série A é o fato de que as duas outras equipes que estão abaixo de nós na tabela e que estão disputando a última vaga para entrar de vez na Série B do ano que vem, são, inclusive, por ironia do destino, 2 SAFs. 2 SAFs. E hoje o Santos para aqueles leigos no assunto sobre o que acontece nos bastidores, só se encontrou nessa situação porque foi regido como se fosse uma SAF. E não sou eu quem diz isso. Até mesmo os próprios apoiadores, os próprios cabos eleitorais dessa atual gestão, pelo testemunho deles, eles mesmos dizem que se trata de uma pessoa, de um cidadão que não é muito afeito a conselhos e que acabou justamente levando o clube para essa situação, para esse momento, porque não aceitou conselhos de terceiros, justamente dos seus próprios membros de gestão. Palavras que não são minhas, pelo testemunho dos próprios que hoje pularam do barco fora, como sempre acontece na política do Santos, que estão agora em outros por aí. Em especial de um certo ex-mandatário que eu vou falar mais tarde. Mas hoje nós somos sim uma equipe de Série B. A única coisa que nos está nos salvando é isso. Existem equipes piores. Porque hoje o elenco que nós temos não se conseguiria se manter sequer numa própria Série B. Lutaria para não cair numa Série C. Quem assiste jogos de Série B sabe que hoje o patamar de equipe de Série B subiu um pouco. Os jogos da Série B são bem melhores do que certos times por aí de Série A, em especial, inclusive, o nosso time. Que qualquer equipe de Série B hoje teria condições de ser favorito para ganhar do Santos. O que dizer do próximo adversário, Fortaleza, que nos impôs uma derrota no primeiro turno por 4-0, que é favoritaço para ganhar do Santos. Favoritaço.
qualquer outro resultado que não seja uma vitória do Fortaleza em plena Vila Belmiro é zebra. É surpresa. A julgar pelo esse time de derrotados, de fracassados, esse time de catado que o Marcelo Fernandes, o Cláudio Almeida e o Carlito Macedo herdaram, como se fosse um caminhão em movimento descendo a serra sem freio, com pneu furado, lutando no aspecto psicológico, só no psicológico mesmo, porque esse time hoje não tem condições sequer de se manter numa Série B, quanto mais numa Série A. Esse é o cenário na última rodada. Vamos depender mais do tropeço de outros adversários do que propriamente méritos nossos. Pelo que se viu diante do Fluminense, pelo que se viu agora, nessa mais uma derrota cachapante frente ao Atlético Paranaense, não dá para cravar a certeza realmente que o Santos possa se safar com méritos próprios, e sim pelo tropeço dos outros. Isso é o que é mais terrível. A que ponto que esse cidadão, eu vou falar aqui sem filtro, e que com a contribuição de outros canais, de outros influencers, e fora de outros apoiadores por aí, que estão transando nessa eleição que vai acontecer semana que vem, vou falar curto e grosso aqui. O maior Zé Buceta que apareceu como presidente do Santos Futebol Clube. Um débil mental, covarde, que não se surpreenda. Não vai ter a pachorra, não vai ter a hombridade de sequer comparecer no próximo pleito. Não se surpreenda se ele não comparecer. Vai deixar para o seu cãozinho de guarda do Conselho Deliberativo, que aliás, eu tenho um vídeo para falar a respeito dele, sobre algumas coisinhas que ele falou sobre o Pacaembu, na época que ele era secretário de Esportes de São Paulo. Também, uma responsabilidade dele também. Que já está falando aqui da análise tática, mas esquece a análise tática, cara. Esquece a análise tática, porque não vai ter nada de esquema tático, não vai ter nada de estratégia que vai nos salvar, nos manter na Série A, não. Vai ser no aspecto mesmo psicológico, vai ser na base do abafa, vai ser na base do coração, se é que esse elenco tem algum coração ou tem alguma noção do que significa essa história imaculada que essa gestão está fazendo de tudo para colocar por água abaixo, por interesses muito, muito escusos. Não sabe que tem gente interessada no Santos ser rebaixado, para que o Santos se torne realmente uma SAF, para se tornar igual esses clubes aí que estão disputando a Série B com o Santos aí. Para vender baratinho, um valor de mercado, para que o Santos se torne realmente dono, né, propriedade de alguém, e como o seu Rueda, que não tem a patavina nenhuma, não tem uma noção do que é um clube de futebol, que está mais interessado mesmo nos juros, está interessado no lucro, que já está garantido, né, com a grana que ele emprestou o seu antecessor lá, que quase também nos rebaixou pelo Transferban, que já está garantido, pelo menos, qualquer coisa que acontecer na vida particular dele, pelo menos vai ter um pé de meia, que vai ser a graninha, que já está rolando juros de mais de 30 milhões de reais, que o Santos vai ter que pagar para esse cidadão que, graças a Deus, vai sair do clube de vez, para nunca mais retornar. Falando um pouco desse elenco de Série B, individualmente falando, nós temos quem? Um cara que é improvisado na lateral direita, porque fizeram o favor de contratar 3 na mesma posição de ofício, que não vale um cara no time principal. E é por isso que está o Lucas Braga, hoje tomando porrada da torcida, com certa dose de razão, com outra certa dose não, porque ele não está sendo sacrificado numa posição que não é dele, numa dupla de zaga de Série B, que já tem histórico de um time que já está na Série B, que é o Ceará, Joaquim e Messias, de um lateral esquerdo com históricos de lesão, que era a terceira opção no Atlético Mineiro, que era o Dodô, que era inclusive reserva de um garoto da base lá, de um cara que está sendo visto como uma referência no time, que é o Thomas Rincon, que no primeiro semestre teve um antecedente de fazer parte da equipe que foi rebaixada na Série A da Itália, que é a Sampdoria, e está fazendo de tudo para que
consiga no segundo semestre bater a meta de ser rebaixado também no Hemisfério Sul. Esse é o nosso Thomas Rincon, capitão da seleção venezuelana, que tem o Rodrigo Fernandes, de um time que veio de uma equipe que sequer é uma quinta ou sexta opção do futebol uruguaio, do seu próprio país, que falhou no segundo gol, que em vez de dar o bote, correu para trás e propiciou o cruzamento para o segundo gol do Atlético Paranaense, que tem um cidadão que foi um refúgio de um time lá do Mônaco, da França, saiu brigado de lá, que é o Jean Lucas, que não consegue sequer matar uma bola para propiciar um contra-ataque, que assim como o resto do time tem problemas de finalização, com uma equipe que não treina finalizações, já demonstrou isso mais uma partida. De todas as finalizações que o Santos teve, a única que foi uma cabeçada do Joaquim, que fez o goleiro Bento trabalhar. Nas demais, nenhuma bola foi sequer para o gol, foi todas para a linha de fundo. De um nonato que veio do todo-poderoso time da Bulgária, que conseguiu colocar o Lucas Lima, que era reserva, segunda opção do próximo adversário do teu ano passado, e demonstrou isso porque de outro centroavante, que era o Imperador lá no México, um time que também não é visto também como um dos grandes do time do México, com todo respeito, mas o Júlio César Fuch demonstrou isso também, que colocou no banco hoje. Não adianta criticar o Marcelo, porque o Marcos Leonardo hoje, pelo que se viu na partida diante do Fluminense, já está com a cabeça na Europa. Então, Marcos Leonardo tinha que estar no banco hoje, sim. E o Soteldo, que passou quase todo ano fazendo festinha, sendo indisciplinado, e que deve justamente ao Marcelo Fernandes e à comitiva dele hoje, pelo fato de ele ser hoje a referência na seleção do país dele, porque se não fosse isso, ele sequer seria a opção para jogar na seleção venezuelana. Colocaram comprometimento nele. Se caso contrário, fosse algum outro treinador que a nossa diretoria de harvardianos expertises colocasse de fora, o Soteldo já poderia ter sido encostado já com um prejuízo financeiro que poderia acarretar, que tiveram até o papelão, não se lembra disso, de tentar devolver o Soteldo para o time do México. Mas só apenas fatores aqui, cenas, esses episódios lamentáveis aqui, só para lembrar do buraco que se tornou hoje o Santos Futebol Clube, que se aconteça o que acontecer, independente do Santos se manter ou ser rebaixado pela primeira vez na história, a gente sabe que a responsabilidade vai cair nas costas. Inclusive eu vou aqui esse vídeo para falar daqueles que se escondem hoje nas eleições, que estão agora na aba de um certo ex-presidente que ajudou, inclusive, tá? Ajudou a eleger essa gestão e pulou do barco fora. Agora estão em cima de um ex-presidente que se tornou, inclusive, eminência parda nesses últimos 6 anos, seja como membro do Conselho Deliberativo, que passou muito pano para outro estelionatário que foi impeachmentado, segurou o quanto pôde o processo de impeachment, poderia ter sido bem antes, talvez muita coisa que aconteceu, por exemplo, em 2018, poderia ter sido evitada e poderia não estar passando pela situação que vivemos hoje. Arquitetou o começo da campanha desse atual mandatário, sim. Então é parte indireta, mesmo que indireta, do que está acontecendo, e que viu que agora, viu esse cidadão, a irresponsabilidade, o senso de qualquer coisa que esse cara não tem, como se chama de clube de futebol, agora quer consertar o erro, quer consertar a cagada que fizeram, de colocar esse cara como presidente do clube. O problema é que agora está quase sendo tarde demais. Quase sendo tarde demais. Eu digo quase, porque pode acontecer. Podemos ser rebaixados ainda. E agora querem consertar o erro. Para mais 3 anos. Para esse tipo de gente que está no clube há mais de 6 anos, de 2 gestões, chega de chapão. Chega de gente que se encosta no cargo do Santos.
Chega de gente que ajuda a eleger um cidadão para depois pular fora no primeiro dia e dizer, não concordo. Para dizer, essa não é a gestão que eu ajudei a eleger. Vamos cometer o mesmo erro. Vamos eleger o mesmo estratagema. Para finalmente, se não acontecer esse ano, acontecer no ano que vem. E eu digo sim, ex-presidente, porque tem gente da chapa dele já brigando entre eles por cargo. Chega desse papo de chapa de união, que esse papo de chapão não está funcionando, não funcionou na gestão do impeachment, teve aquela baixaria de um brigando com o vice, e não funcionou agora. Vão cometer o mesmo erro, até finalmente acontecer. Então, é isso mesmo que eu tenho que falar por enquanto, porque até a última rodada, nós corremos esse risco, até vale com uma certa reflexão, porque esse canal é reflexivo, não é para ficar ganhando engajamento não. Esse canal é reflexivo, para aqueles que realmente se importam com o Santos. Para aqueles que não se importam, vão lá assistir o canal do YouTube do aquele cidadão que falou que ia salvar, esse atual ia salvar o clube, que o outro, por exemplo, o antecessor dele também, e aí, por aí vai, etc, etc, etc. Por enquanto é só Santos sempre Santos contra tudo e contra todos, até contra aqueles que estão dentro do clube. Valeu!